Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais uma aula e eu aqui novamente. Eu me chamo Luana, professora de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós iremos falar acerca dos pronomes e a coesão textual. Vimos que já estamos trabalhando acerca de algumas aulas sobre coesão e coerência textual. Agora, nós iremos observar alguns mecanismos, só para relembrarmos, os mecanismos que contribuem para a coesão textual. Primeiramente, nós vamos relembrar alguns conceitos, como, por exemplo, de coesão e de coerência textual. Vamos observar agora. O que é coerência textual? É o fator que possibilita o entendimento da mensagem transmitida no texto. Aliada à coesão, a coerência tem como função a construção dos sentidos da textualidade. Bom, já falamos que a coerência textual, ela diz respeito ao sentido do texto como um todo. Agora vamos relembrar o conceito de coesão textual. Observe. Coesão textual é a conexão linguística que permite a amarração das ideias dentro do texto. Dentro do texto, a coesão pode ser compreendida pelas relações linguísticas, como os advérbios, os pronomes, os empregos de conectivos, os sinônimos, dentre outros. Bom, a coesão, ela diz respeito àquelas unidades mínimas de palavras que já citamos aqui, que estabelecem a amarração das ideias, a ligação entre palavras, frases e até parágrafos. Vimos aqui a respeito também da coerência, que é o sentido do texto. Agora vamos relembrar alguns mecanismos de coesão textual. Observe mais uma vez. Vimos aqui a respeito dos pronomes pessoais. São aqueles que representam as pessoas do discurso, ou seja, as pessoas que se comunicam, quem transmite a mensagem e quem a recebe. Vimos aqui em relação às três pessoas do discurso. Eu, a primeira pessoa, né, que é aquela que fala, tu, que é a segunda pessoa, e a terceira pessoa, que é aquela do que ou de quem nós falamos. Agora vamos observar aqui que nós temos singular e plural. Temos os pronomes do caso reto, eu, tu, você, ele, ela, nós, vós, vocês, eles, elas. E nós temos aqui os pronomes do caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco, os, as, lhes, se, si, consigo. Esses são os pronomes pessoais. Agora, o outro mecanismo que nós já falamos na aula anterior é a respeito dos pronomes demonstrativos. Observe. Pronomes demonstrativos. Definição. São aqueles que indicam a posição dos seres em relação às três pessoas do discurso. Primeira pessoa, nós temos aí os pronomes este, estes, esta, estas e os invariáveis, isto. Segunda pessoa, nós temos esse, esses, essa, essas, isso. E na terceira pessoa, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Bom, agora nós vimos aqui os mecanismos de coesão textual, que já vimos em aulas anteriores. Vamos seguindo. Temos aqui um texto, o sapo e o escorpião. Agora, nós iremos observar o uso dos pronomes pessoais e demonstrativos dentro do texto. Observe a leitura e observe os pronomes. Era uma vez um sapo e um escorpião que estavam parados à margem de um rio. Você me carrega nas costas para eu poder atravessar o rio? Perguntou o escorpião ao sapo. De jeito nenhum. Você é a mais traiçoeira das criaturas. Se eu te ajudar, você me mata em vez de me agradecer. Mas se eu te picar com meu veneno, respondeu o escorpião com uma voz terna e doce, morro também. Me dê uma carona? Prometo ser bom, meu amigo sapo. Agora, vamos observar os pronomes e as referências. Olha só. Bom, estamos percebendo aí o pronome você.
Você me carrega nas costas para eu poder atravessar o rio? Perguntou o escorpião ao sapo. Veja que você tem o pronome você. Você me carrega. Este pronome, ele nos traz a referência de quem? Sapo. Veja que nós temos aí, perguntou o escorpião ao sapo. E aí ele disse, né? Você, sapo, me carrega nas costas? Ao lado nós temos o pronome me. Você me carrega. Esse me, ele é um pronome e ele nos traz uma referência. Já que é o escorpião que está falando, então veja que o me, ele nos remete ao escorpião. Você me carrega nas costas para eu poder atravessar o rio? Veja mais uma vez o pronome eu. E veja que estamos na fala do escorpião. Por isso que o eu retoma escorpião. Observe aí. De jeito nenhum. Você é a mais traiçoeira. Veja que nós temos o você, que é um outro pronome pessoal. Veja que agora ele não retoma mais ao sapo, mas ele traz outra referência, já que nós temos aqui a fala do sapo. Então você quem? O escorpião. Você, escorpião, é a mais traiçoeira. Agora, vamos observar outro. Se eu te ajudar. Bom, estamos na fala do sapo. Vejam que nós temos se eu te ajudar. Eu quem? Veja que nós temos aí eu, sapo, né? Se eu te ajudar. Ao lado, nós temos aí o te. Se eu te ajudar. Esse te aí, né? Eu te ajudar, o eu, ele traz a ideia do sapo. E o te, se eu te ajudar, ajudar a quem? No caso, o escorpião. Você me mata, em vez de me agradecer. Vejam que os pronomes me, né? Você me mata, ao invés de me agradecer. Esses dois pronomes aí, os pronomes pessoais me, eles nos remetem a quem? Ao sapo, né? Já que nós estamos na fala do sapo, você me mata, ao invés de me agradecer. Vamos ver mais outros. Mas se eu te picar com meu veneno, respondeu o escorpião. Ora, agora mudou a fala. Agora quem está falando é o escorpião. Então observe o pronome se eu te picar. Eu quem? O escorpião, já que nós estamos na fala dele. Te picar. Mas se eu te picar, esse te aí, né, que é um pronome pessoal, ele nos traz também uma referência. Eu te picar, o escorpião, né, está falando. Picar quem? O sapo. Por isso que o te, que é um pronome pessoal, está retomando o referente sapo. Vamos observar. Me dê uma carona. Lembre-se, nós estamos na fala do escorpião. Me dê uma carona. Esse me aí, ele traz novamente a ideia do escorpião. E vamos seguindo no texto. O sapo concordou. Durante a travessia do rio, porém, o sapo sentiu a picada mortal do escorpião. Por que você fez isso, escorpião? Agora nós dois morreremos afogados, disse o sapo. E o escorpião simplesmente respondeu: porque esta é a minha natureza, meu amigo sapo, e eu não posso mudá-la. Olha que texto. Agora vamos observar os pronomes que ainda temos no restante do texto para você lembrar a respeito da coesão textual. Estamos falando a respeito dos pronomes, que são mecanismos que contribuem para essa coesão textual. Observe dentro do texto. Por que você fez isso, escorpião? Agora nós dois morreremos afogados, disse o sapo. Olha, estamos aqui na fala do sapo. E observe os pronomes. Porque você, né? O sapo perguntando para o escorpião, você fez isso, escorpião? Veja que o você nos remete ao escorpião. Vejamos outro pronome. Agora, nós. Veja que nós temos um pronome pessoal que está no plural. Por isso, nós não temos só um referente, mas nós temos pelo menos dois. Então, dentro do texto, nós estamos falando de dois personagens. Veja agora qual referente ou quais os referentes este pronome nos remete. O sapo e o escorpião. Agora, nós dois morreremos afogados, disse o sapo.
Observe outro pronome. E olha a frase, né? Porque e esta é a minha natureza, meu amigo sapo, e eu não posso mudá-la. Mais acima nós temos, e o escorpião simplesmente respondeu. Ou seja, de quem é a fala agora? Do escorpião. Então observe o pronome. E eu não posso mudá-la. Eu. Nós temos aí um pronome, eu, que está nos remetendo a um personagem que já falamos anteriormente, o escorpião, já que estamos na fala do escorpião. E por último, eu não posso mudá-la. Vimos que nesse lá aí, nós temos um pronome, o pronomezinho a, que está lá naquela nossa tabela. Veja aqui que nós temos, eu não posso mudá-la. Mudar o quê? Esse lá, que nós temos um pronome dentro dele, nos remete a algo que já fora dito. O quê? A natureza do escorpião. Bom, nós vimos aqui os mecanismos de coesão textual para que pudéssemos observá-los, né, dentro de um texto, como eles funcionam. Vejam que aqui nós tivemos pronomes pessoais, pronomes demonstrativos. E vimos aqui que, além de estabelecer a coesão textual, estes mecanismos também possibilitam que não possamos repetir palavras dentro de um texto. Bom, falamos sobre os pronomes e a coesão textual. Se você quiser rever a esta e a outras aulas, acesse a plataforma Eduque e bons estudos para você!